chama, galerinha, estamos mais um dia junto aqui, estamos com o pastor Márcio, da cidade de Telêmaco Borba, né, que veio aqui para Joinville para ser entrevistado aqui, né, por nós, né, Baguá Maroto. Estamos aqui, graças a Deus, um dia abençoado, estamos aqui entrevistando o pastor Márcio. Fala um pouco do senhor e seu pastor Márcio. Opa, quero cumprimentar a todos, né, boa noite, na paz do Senhor, Shalom, Adonai, e Deus proporcionou da gente estar aqui, né, visitando aqui esta cidade, né? Somos ali da cidade de Telêmaco Borba, um pouquinho longe, né? Mas quando, né, é propósito de Deus, não há distância, né? Então, aprove a Deus nós estar aqui junto com os irmãos aqui, né? Tanto em oração que estivemos na cidade e agora aqui, né? Falando um pouquinho aqui desse podcast. Amém. Né? Oh, glórias. O pastor Márcio é uma história bem interessante que no começo da minha jornada foi o pastor que começou a caminhar comigo, né? Aliás, eu caminhei com ele, né? Eu aprendi bastante coisa com ele, né? Aonde tudo iniciou da minha vida através da vida dele, né? E eu tenho o maior prazer de estar aqui com ele, né? De estar entrevistando ele, né? Para mim é um ícone, né? Da minha fé, né? Aonde tudo começou foi através dele, a respeito da minha fé. E eu fico muito grato, muito satisfeito por Deus, né? Tá dando essa oportunidade para nós estar aqui junto com ele, né? Fico muito feliz, né, pastor Márcio? Graças a Deus. Graças a Deus, irmãos. É assim, interessante, as pessoas, elas, muitas das vezes, por não conhecer, né, a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, elas procuram preencher o seu coração com muitas coisas, né? E assim era o nosso irmão antes. Mas, graças a Deus que ele entendeu e soube separar as coisas. Esse vazio, nenhuma bebida, nenhum vício, nada pode satisfazer, senão o Senhor Deus. É como você querer comer quando você está com sede, né? A pessoa tenta saciar uma coisa com outra e não consegue. Enquanto não toma a água, ela não vai conseguir matar a sede. Tem que ser a coisa certa para que a pessoa possa se satisfazer, né? Tem que ser a quantidade certa, né, pastor? Isso. Então, é muito interessante, né? A gente está aqui, né, hoje, né, para dizer para vocês que todos os caminhos levam a Deus, né? Mas poucas maneiras, né, que levam a Deus de uma maneira certa, correta, né? Mas o pastor Márcio está aqui hoje para falar a respeito do quê? Sobre fé, sobre a caminhada com Deus. E graças a Deus, eu tô com o homem certo aqui para falar para vocês sobre a caminhada com Deus, amém? Sim, nós temos assuntos, né, muito importantes para, né, nós podermos aqui analisar aqui e vamos fazer muito bem para a nossa vida espiritual, né? Nós estamos aqui falando de religião, né? E nem de igreja. Estamos aqui falando de algo que pode saciar a nossa vida, nosso coração, a nossa alma, né? E uma dessas coisas que é interessante, eu ouvi, eu gosto muito guardo muitas coisas, palavras de sabedoria que eu aprendi nessa caminhada, né? Faz 27 anos que a gente serve a Deus, né? Mais ou menos 20 anos que a gente pastoreia. Então a gente acaba adquirindo muita bagagem. Uma dessas histórias é a história da águia, né? Da águia que foi criada, né, por uma galinha. Então, assim, no sítio, colocaram um ovo de uma águia e a galinha criou essa águia através ali do ninho onde foi colocado. E essa águia aprendeu a ciscar, aprendeu a se comportar como uma galinha. E então um dia foi uma pessoa, né, que trabalhava com, né, esse tipo com os animais, e ele notou que aquela ave era diferente. E ele chegou perto e ele viu que era uma águia. E ele falou: mas isso não pode ser uma águia se comportando como uma galinha. Então ele se preocupou e foi conversar com o dono. Ele falou: não, ela foi criada desde pequena, o ambiente influenciou ela e hoje ela cisca e ela age como uma galinha. O que eu quero dizer para você? Talvez você está procurando na tua vida encontrar o seu lugar.
e você não sabe qual é o seu lugar. Amém? Então aquele homem, ele pegou aquela águia, né? Pediu ali para o fazendeiro e ele levou numa montanha e jogou ela de lá. E ao princípio ela foi se batendo, mas ela, ao cair, não sentir a brisa do vento, do ar, ela se lembrou, se recobrou, ela começou a bater as asas e viu quem ela realmente é. Talvez você está aí, vai ouvir, né, essa mensagem e talvez você se sinta, talvez você não sabe o potencial ao qual Deus criou você, né? Às vezes você é uma pessoa especial, foi criada por Deus para ser uma pessoa especial, mas não sabe. É igual a águia que viveu influenciada e ela não sabia o potencial, né? Deus criou a águia para estar nos lugares altos, né? Meu, que mensagem importante. Né? Então hoje muitas pessoas não sabem que o Criador tem um propósito para todas as coisas, né? E você precisa se encontrar realmente quem você é e qual é o seu lugar. Mas uma dessas coisas que eu quero te dizer, que o Criador, né, não criou você para sofrer, não criou você para estar num ambiente que não é o seu. Talvez você está aí, vai ouvir aí e você vai se identificar, ou vai sentir que Deus tem algo mais alto para você. Amém? Meu, pense que mensagem, né, que toca o coração. Principalmente é uma mensagem muito de sabedoria, né, pastor? Pensa numa mensagem legal. Então, voltando a falar a respeito sobre o pastor Márcio, né? O pastor Márcio foi um pastor bem importante na minha vida, né? Quando eu comecei a minha jornada, né? E graças a Deus, hoje ele está aqui, como eu te falei, né? Como eu falei para todos, né? Hoje Maravilha. Ele está aqui, né? Para fazer a menção da palavra de Deus, né? Para dizer para você, né? O tão grande é Deus na sua vida, né? Tão importante é Deus na vida de cada um de nós, né? E o pastor Márcio está aqui hoje para falar mais sobre Deus, né? Maravilha, né? Na verdade, eu quero confrontar você. Eu tenho uma pergunta especial para você, né? Falando de um dos discípulos de Jesus. De um que Jesus colocou ele em uma responsabilidade maior do que a dos outros. Porque colocou ele como ali o tesoureiro, e esse homem se chama Judas, né? E eu quero fazer uma pergunta aqui. Tem um versículo aqui que diz assim, ó: então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e dos anciões, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isto é contigo. Esse é um texto base. O que eu quero fazer agora é as perguntas, né? Se Judas se arrependeu, por que ele não foi salvo? Hein, irmão Anderson? Se Judas ele se arrependeu, devolveu, por que ele não foi salvo? Eu creio que primeiro ele se arrependeu ali porque ele jogou as moedas, né? Eu acho que ele se arrependeu jogando as moedas. Mas eu acho que o arrependimento maior dele seria se ele chegasse até a quem ele fez, né? Mas só que como muitas vezes a gente é falho, né? A gente tem essa falha grande nas nossas vidas. Eu creio que porque ele teve o arrependimento e jogou as moedas, seria? Não, né? Por que você que vai me ouvir aí, se ele se arrependeu, por que ele ainda continuou no caminho perdido? Ele era um dos 12, caminhava. Alguns dizem assim, acho que foi o diabo, mais uma vez. Mas se ele se arrependeu, o arrependimento, né? O que aconteceu com Judas que ele não foi salvo, né? Ou não teve um final diferente. Amém? Alguns dizem que foi porque ele está na escritura ali, né? Já estava escrito que ele ia se perder, né? Mas o que levou Judas a se perder? O que levou Judas a fazer isso que diz ali, né? E foi depois ali no versículo 5,
ele atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar-se. Então, é mais um outro texto aqui de sabedoria, para conhecimento bíblico. Judas se enforcou ou não? Judas se enforcou, né? Será? Não, ele se jogou do penhasco, né? Judas se jogou do penhasco, essa foi muito boa, né? Então aqui diz, né? Porque ele pegou a corda e foi se enforcar. Agora, eu quero que você entenda, talvez você está passando por crise. E você esteja passando como Judas. Não vê saída. E o pensamento que você tem, muitas das vezes, é se enforcar. Acabar com o sofrimento desse, que é o vazio da alma, né? Mas o que levou Judas a ter esse comportamento? O que você acha? Eu vendo a história que o pastor está abrindo aqui para mim, eu creio que, primeiramente, na hora que ele traiu, né, com quem ele estava caminhando, que ele teve esse ápice da traição, eu creio que foi isso que levou ele a pular, né, do penhasco, né, tentar se matar. Você acha que foi um remorso, então? Sim, né, talvez um remorso. Amém. Aí Jesus, vamos aprofundando cada vez mais, né? Porque vamos lá. Agora vamos para as perguntas. Judas, ele pecou, ele mesmo diz, confessou, e ele foi procurar quem? Ele foi procurar o sacerdote primeiro. Isso. Então entenda isso. Cuidado com quem você procura. Judas, ele procurou os principais sacerdotes e os anciões. Eram pessoas que deveriam ensinar a ele, né? Pegar ali as moedas, pegar e pedir para ele um cordeiro, os anciões, saber que ele pecou, ele estava ali, era um judeu, ele sabia que pecasse, tinha que fazer o sacrifício. Cuidado com o que você conta com pessoas que às vezes você não pode contar, com pessoas erradas. E aqui nós vemos que eram homens, né, anciões, eram príncipes, eram homens sábios, doutores das leis, tinham tudo. Amém? Mas o cuidado é esse. Você pode ter estudo, você pode ter teologia, você pode ter tudo, não estou falando nada contra. Mas se você não tiver um coração, você pode, muitas das vezes, você que está me ouvindo, talvez procurou ajuda e não encontrou. Como Judas. Aqueles homens eram homens estudiosos, eram homens que hoje, para você chegar a um teólogo, como o estudo deles, e tem muitos baseando nisso, mas não tinham coração. Porque era para eles encaminhar a Judas para fazer um sacrifício de um cordeiro, né? E o que eles fizeram? Eles disseram para Judas, isso é contigo. Então, às vezes, as pessoas precisam de ajuda e procuram pessoas erradas e ficam frustradas. Talvez eu estou falando isso para alguém que está assim há muito tempo. E o objetivo deste encontro aqui, dessa palavra, é exatamente para você. Esse podcast, o que Deus está trabalhando é no teu coração. Amém? Quer falar mais uma coisa, irmão Anderson? Pense, eu vou continuar. Né, que é bem interessante, né, essa mensagem. Que essa mensagem é uma mensagem primeiramente de instrução, uma instrução muito grande, muito poderosa, né? Traz para o nosso coração, né, que muitas vezes a gente desabafa com a pessoa errada, né? E é muito importante essa mensagem. Mas continua. Exatamente. Cuidado com quem você conta, com quem você se abre. Amém? Você tem que... Aí você se engana pelo nome, pela carteirinha ou pela posição social. Você tem que entender que tem que se abrir com a pessoa que tenha coração. Isso vale também para nós, né? Muitos que estudamos, muitos da Bíblia, muitos que às vezes aprendemos demais, mas se a gente não deixar ter o coração, a gente pode até fazer como que esses homens fizeram, né? Agora, vamos lá. Mas o que levou Judas agora a se enforcar? Eu creio que nem
eu cheguei aqui no primeiro raciocínio. Eu creio que foi o remorso, né? Dele ter vendido o mestre, né? Que seria Jesus, né? Ele vendeu Jesus e por ele ter vendido Jesus, eu creio que o coração dele ali, né? Entrou naquela crise. Nossa, eu vendi quem eu sei que é o mestre, né? Quem eu sei que é Deus, né? Eu creio que foi a primeira parte. Mas eu acho que o que acabou mesmo com ele, porque ele poderia ter pedido perdão para quem ele magoou, né? Isso, exatamente. O que matou Judas foi o orgulho. E tem muita gente que está ouvindo, que vai ouvir, que o orgulho impede ele. Porque se ele pecou, se ele fosse até Jesus, que foi com quem ele pecou, se Jesus, será que falaria o mesmo que falou aos anciões? Não, Jesus, eu creio que na hora ali, né, perdoaria ele ali e dava até um abraço nele ali, com certeza. Jesus, então isso mostra o orgulho dele. Ele estava com um amigo, andou com um amigo, mas o momento dele pedir perdão, confessar, ele não foi até Jesus. Agora é onde nós queremos, aqui nessa mensagem, falar o teu coração. O que vai preencher, o que vai mudar a tua vida é você ir até Jesus. E o que nós precisamos hoje não é religião, não é meramente igreja, pastores, mas ir até Jesus. Ir até Jesus, que morreu com braços abertos por nós. Se Judas tivesse ido lá, será que Jesus tinha condenado ele? Não, né? Não teria, não. Mas o orgulho dele foi procurar outras pessoas e depois, ali, a procurar a tirar a própria vida. E o que é mais interessante, né, que ele, por ele ter vendido, ele tirou a vida, né? E o que me deixa mais, né, trava minha mente a respeito dessa mensagem, né? Se você for analisar bem as escrituras ali, né? Ele chegou até na mente dele as pessoas certas, que seriam os autores da lei. Isso, homens. Que seria para instruir. Para instruir. Então hoje nós voltamos para aquilo, né? Deus é amor. O coração precisa ser. O que Deus olha para o homem hoje, ou para a mulher, ou para você, não olha para as tuas atitudes, pela tua aparência, ou conta bancária, ou se você não tem nada, né? Deus olha para o seu coração. É onde Deus quer morar, é onde Deus quer habitar, é onde Deus quer transformar você. Não só você, é a humanidade, né? Qual é o maior desejo de Deus, irmão Anderson? Eu creio que seria salvação. Isso. Mas qual será o maior desejo de Deus aqui na Terra? Salvar todos? Exatamente. Lá no céu, Jesus faz a oração: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O desejo de Deus é salvar. O desejo de Deus que, assim como existem adoradores no céu, aqui na terra nós entendêssemos o coração de Deus, para sermos aqui na terra os adoradores. Ele criou nós aqui para a terra, para adorarmos aqui. Então ele quer trazer o céu para a terra, como dizem, mas é os adoradores. Não importa o ambiente que está, ele precisa saber quem ele é. Vamos voltar para a águia? Quem ele é? Que Deus criou ele para ser um verdadeiro adorador. O que Deus está fazendo agora? Ele fez tudo em 6 dias. No 7º descansou. Mas o que Deus está fazendo agora? Eu creio que no dia de hoje seria assim, digamos, vamos fazer por exemplo, vamos fazer uma base mais ou menos. Eu creio que ele está olhando para cada um de nós, né? Analisando as nossas caminhadas, analisando talvez nossos defeitos, né? Não, mas aquele lá é defeituoso, mas eu que coloquei ele ali, eu tenho algo grande na vida dele e só basta ele fazer como não como Judas, né? Da maneira diferente de Judas, porque Judas se tentou fazer, fez da maneira errada, né?
foi até, seria os, entre aspas, né, os que seriam os intercessores, né, da presença de Deus. Mas eu creio que Deus, no dia de hoje, Ele quer que nós chegue até Ele. E para nós chegar até Ele, né, a gente precisamos dar o primeiro passo. Isso, mas o que Deus está fazendo agora? Jesus responde lá no livro de João 4. O Pai, chega a hora em que os verdadeiros Adoradores adorarão Isso. ao Pai, em espírito e em verdade. porque o Pai está procurando. Então o que Deus está fazendo hoje? Procurando verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Verdade. É mais do que religião, que nós falamos ali com o nosso irmão ali. Mais do que religião. Ele quer um adorador. Que assim como ele tem lá no céu, ele quer adorador na terra. Tem gente que espera, diz que para adorar quando chegar lá. Lá já é um local de adoração. Deus conta com você aqui agora. Porque aqui precisa. E é isso que nós... O nosso intuito aqui é mostrar o caminho para você, que Judas não o fez. Judas não foi até Jesus. E você que está passando por qualquer crise, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus sara e Jesus ainda leva para o céu. Eita glória. Então, o maior objetivo aqui, talvez eu vim de lá de Telêmaco, e Deus deu essa oportunidade para mim falar. Deixa o teu orgulho de lado. Mesmo coisas que aconteceram, o Pai ainda está te procurando. É igual a parábola do filho pródigo. Diz que toda tarde o pai estava olhando para ver se ele vinha. E quando o pai vendo aquela figura vir, já sem sandálias, com as roupas rotas, de tanto apanhar nesta terra, o pai correu e o abraçou. Oh, glória! Isso é maravilhoso. Então eu quero que você, que está ouvindo essa palavra, Judas, ele foi um apóstolo, ele foi um cristão, ele fez milagres, ele participou de tudo. Ele experimentou mais do que nós aqui, humanos, podemos experimentar, porque ele andou com Jesus, comeu com Jesus, viu os milagres de Jesus, viu a ressurreição que Jesus fez. Mas mesmo assim, o orgulho, e essa palavra do orgulho que entrou aqui, é uma destruição já aconteceu lá no céu, né? Então vamos ter cuidado. Por isso que um dom real é a humildade. É o começo de tudo, né? Isso. Se ele fosse humilde e pedisse para Jesus, confessasse, ele não teria sido. Teria mudado até a escritura. Porque quem pode fazer isso é só Deus. Mas nós também podemos fazer, quando nós se achegamos a Deus, mudar o nosso destino. Talvez o que era para ser ruim vai ser bom. E assim como Judas, eu vou falando de novo, né, que ele viu ali que o amigo que ele fez ali era mais do que as moedas que ele tinha. Era mais do que tudo que ele tinha. Então nós precisamos analisar. Será que Jesus tem sido mais do que as moedas que eu tenho? Do meu campo. A moeda dá para comprar um campo, não era tão pouco. Mas será que ele vale mais do que a minha casa, do que o meu campo? Que às vezes a gente fala de Judas, mas a gente também esquece. Verdade mesmo, verdade. Muitas vezes a gente dá umas falhadas, né? A gente dá umas travadas aí, falha em tudo, né? Sabe o mais legal disso? E eu vou encerrar, amém? É que o Pai ainda está procurando, e está com os braços abertos para receber-nos. Você que está ouvindo aí, não sei o que travou na tua vida, não sei quantos anos, que você sofre, mas deixa o orgulho morrer. Vamos até Jesus, vamos até a cruz ensanguentada, até aquele que morreu por nós. Vamos valorizar. E tenho certeza que você vai ser abençoado. Amém? Amém. Então, galera, estamos terminando aqui nosso podcast com o pastor Márcio, né, que veio lá de Telêmaco Borba para cá, para ser entrevistado por nós. E foi uma palavra, né, que tocou no coração de muitas pessoas. Eu sei que você que está aí, né, que está aí hoje num quarto, numa sala, né, e tá que nem Judas, né, se falando com um amigo, com uma pessoa que não tá te dando valor. Judas foi até atrás de uma pessoa que talvez teria que estender a mão para ele e falar, não, vamos te perdoar aqui sim, vamos orar. Mas ele se confessou para a pessoa errada, como o pastor falou, né? Então, talvez você tá aí se confessando para a pessoa errada.
Hoje Deus abre o caminho para você se confessar para Ele. Tá bom, galera? Tamo junto. Deus abençoe a cada um de vocês, né? Na frente com o Bagual Maroto aqui tava o pastor. E agradeço a cada um de vocês. Uma boa noite. Aquele abraço. Tamo junto. Shalom, Adonai.